pessoal, bem-vindo de volta ao canal Jornada de Lições e ao quadro Instruções na Jornada. Bom, seja muito bem-vindo a esse canal mais uma vez. Estamos aqui em mais um domingo para compartilharmos a palavra de Deus. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: você gosta de ser convidado para ir na casa de alguém? Para passear? Você gosta de ser convidado para ir em algum lugar? É muito bom e traz muita alegria quando somos convidados por alguém para ir em algum lugar, não é verdade? E é sobre um convite que eu quero te falar nesse domingo e também te fazer. Então, nesse domingo, Deus tem um convite para mim e para você. Mas antes de nós começarmos, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, compartilhar essa mensagem. Quando você se inscreve e compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Então, não se esqueça, deixe também o seu like e coloca aí nos comentários se essa palavra te edificou, te abençoou, combinado? Vamos então para a nossa meditação de hoje. Ela está linda, maravilhosa. E lembra que eu falei para você do convite? A palavra no Salmo 122 fala o seguinte, e tem um convite. Olha o que o salmista diz: Alegrei-me quando me disseram. Alguém disse para ele: Olha, vamos à casa do Senhor? É um convite, não é verdade? Então aqui ele está falando, eu muito me alegrei quando me disseram isso, quando me convidaram. Falaram, ó, vamos à casa do Senhor? E aqui que está a nossa reflexão de hoje, esse convite que Deus faz para mim e para você, porque um dia nós também fomos chamados a ir à casa do Senhor. E eu quero frisar bastante nessa devocional a casa do Senhor, para nós entendermos na casa de quem nós estamos indo. Porque nós não estamos indo na casa daquele amigo, daquele parente, estamos indo na casa do Senhor, isso mesmo, na casa do Senhor com letra maiúscula ainda, viu, pessoal? Então, nós precisamos entender e ir de forma intencional. Por quê? Porque muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor e achamos que podemos agir de qualquer maneira, falar qualquer coisa, e não é bem assim. Quando nós chegamos na nossa casa, né, nós já chegamos, jogamos chinelo para o lado, chinelo para o outro, ficamos à vontade, mas nós estamos na nossa casa, mas na casa do Senhor, eu não posso chegar lá, jogar um sapato para um lado, sapato para o outro, né, falar o que eu quero, do jeito que eu quero, né, tratar as pessoas do jeito que eu acho que tem que ser. Não, porque eu não estou na minha casa, eu estou na casa do Senhor. E a Bíblia nos orienta também como nós temos que estar na casa do Senhor. Então, quando eu li aqui esse verso, né, me chamou muita atenção essa fala aqui do salmista, porque ele se alegrou quando convidaram ele, mas ele entendeu que ele estava indo para a casa do Senhor. E isso é importante, pessoal, nós entendermos também, porque muitas das vezes nós somos motivados a ir na casa do Senhor por motivações erradas. Por quê? Porque chegando lá, em vez de nós entendermos que nós fomos na casa do Senhor e por causa do Senhor, nós já chegamos reclamando, murmurando, vendo os defeitos, vendo os problemas, vendo as dificuldades, né? Colocamos o olho assim, ó, já rodamos o olho assim em tudo para ver o que está errado. Não, nós precisamos entender que não é a nossa casa ali. Ali é a casa do Senhor, para que nós possamos entender que na casa do Senhor tem que ser do jeito do Senhor para agradar o Senhor. Então, eu quero ler para vocês também Eclesiastes, porque da mesma forma que o salmista se alegrou recebendo esse convite e entendeu que ele estava indo para a casa do Senhor, aqui também em Eclesiastes fala como que nós temos que entrar pelas portas do Senhor. Eclesiastes 5, o 1 e o 2, nós vamos estar lendo, diz assim: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Olha isso daqui, que maravilha! Olha essa instrução nesse domingo, tão clara, tão objetiva, tão pontual, de que maneira nós temos que estar na casa de Deus, de que maneira eu tenho que entrar na casa de Deus. Aqui ele fala: guarda o teu
pé quando entrares, ou seja, guarda o teu pé, tome cuidado da forma como você vai se portar dentro da casa do Senhor. E ele fala mais, inclina a ouvir, nós estamos ali, estamos indo na casa do Senhor para ouvir. Muitas vezes nós nos colocamos ali, né, na casa do Senhor, e estamos sentados ali para ouvir a palavra, mas lá dentro de nós, lá dentro, nós não estamos concordando. Né? Eu lembro que um pastor, que ele até já faleceu, ele falava assim, ele sempre contava esse caso, né? Então esse pastor contou para nós o seguinte, que tinha uma igreja, né, que tinha um voluntário, e esse voluntário estava sempre ali, né, trabalhando, sempre ali fazendo. E aí o pastor falou para ele, olha, hoje eu quero que você sente. Mas ele não queria, ele queria estar ali, queria estar trabalhando, queria estar lá em pé e tal. E o pastor falou, não, mas hoje eu quero que você participe do culto aqui, que você esteja ouvindo, que você esteja aprendendo. Não, não, pastor, não, onde já se viu, eu quero ficar servindo, eu quero ficar em pé, eu quero ficar fazendo, tal, tal. E aí o pastor falou, não, mas hoje eu quero que você fique sentado. E aquele irmão muito contrariado, aquele voluntário muito contrariado, ele sentou para ouvir. Mas lá dentro dele ele pensou assim: eu estou sentado, mas dentro de mim eu ainda estou de pé. Ou seja, ele sentou, o corpo dele sentou, mas a intenção dele, o desejo dele, ele falou assim: não, eu ainda estou de pé, eu vou ficar de pé porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer. E muitas vezes nós somos assim. Que aqui ele fala: ó, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos. Então, muitas das vezes nós estamos oferecendo sacrifícios de tolo. Eu tô correndo, eu tô fazendo tal, mas é de tolo. Por quê? Porque nós não paramos para ouvir o que Deus está falando. Então, nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Quando Deus nos corrige, quando Deus nos chama atenção, quando Deus pede para a gente sentar para ouvir, é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Nós precisamos ser ensináveis, pessoal. Nós precisamos ter essa humildade de ser ensináveis, de entrar na casa do Senhor para ouvir, para entender, para depois oferecer a Deus um sacrifício de louvor com entendimento, de forma racional, porque é isso que fala lá em Romanos, não é o que fala lá? Que nós temos que nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto que racional, não é? Então precisa ser um culto com entendimento. Para isso nós precisamos fazer o que a palavra diz. E o que a palavra diz? Guardar o nosso pé, não achar que a gente está entrando na casa da mãe Joana, né? Vamos dizer assim para falar o português mais claro, inclinar mais para ouvir do que para falar, do que para dar palpite. E outra coisa, ele continua ainda, que ele não pega leve não, ele pega pesado, porque ele fala assim, ó, não te precipites com a tua boca, e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Queridos, eu sou de um tempo, não que eu seja muito velha, mas eu sou de um tempo que quando nós chegávamos na igreja, primeiro nós dobrávamos o joelho para orar. Hoje nós estávamos até comentando, eu e uma amiga, né, que muitas vezes hoje em dia, infelizmente, né, não generalizando, mas em alguns lugares, quando você entra na igreja, parece uma feira, né? É um converseiro, é um blá blá blá, é um tititi e tal. Não, nós precisamos entender que nós estamos entrando na casa do Senhor. Eu lembro que quando nós chegávamos na casa do Senhor, nós dobrávamos nosso joelho, orávamos e muitas vezes só levantava quando o pastor falava lá na frente. Né, que ele falava para a igreja, que ele cumprimentava. Então, cada um que ia chegando já ia dobrando seu joelho, já ia orando. E hoje, infelizmente, se perdeu um pouco isso, né? Se perdeu esse respeito, esse temor. Então, nós precisamos tomar cuidado quando entrarmos na casa do Senhor com o nosso pé, com a nossa boca. Outra coisa é que ele fala: não te precipites com a tua boca. Meu Deus, nós não estamos indo lá para dar palpite no que está acontecendo, no que o pastor está fazendo, na roupa da irmã. Nós não estamos indo para isso. Nós estamos indo na casa do Senhor, para adorar o Senhor, oferecer sacrifícios para o Senhor, do jeito certo, do jeito que agrada o coração de Deus. Porque aqui ele é bem claro, ele fala: guarda o teu pé quando entrares aonde? Na casa de Deus. Então nós precisamos estar vigilantes quanto a isso. O convite é maravilhoso. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, mas não é de qualquer jeito, não é falando de qualquer maneira, não é se portando de qualquer maneira. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Quando entrarmos na casa do Senhor, saber como nos portar e entender que nós estamos diante do Todo-Poderoso, do Criador, do Soberano, do Magnífico, daquele que criou os céus e a terra. Nós não estamos meramente diante de um igual como nós, de um ser humano. Não, nós estamos diante do Criador, daquele que nos fez, que nos formou, que nos criou. Ele é todo-poderoso, ele é majestoso
gostoso, queridos, então, em nome de Jesus, que você mude, que eu mude a minha mentalidade quando entrar na casa do Senhor e entender que eu estou lá para adorar, para inclinar o meu ouvido para ouvir e aprender. Aprender como amá-lo, como servi-lo, como respeitá-lo, aprender a fazer tudo aquilo que a palavra dele nos diz. E não para dar palpite, não para murmurar. Quantos não vão na igreja para murmurar? Murmurar do pastor, murmurar do irmão, murmurar da irmã, murmurar da diaconisa, murmurar do voluntário, murmurar. Não, então não vá, fique na sua casa, querido. Não vá à casa do Senhor para fazer isso, porque você não está em qualquer lugar. Então, que nessa instrução da jornada de hoje, você possa meditar sobre isso, você possa parar e analisar como eu estou entrando pelas portas do Senhor, como eu estou indo à casa do Senhor. Eu me alegro de estar ali, mas qual tem sido o meu posicionamento, o meu comportamento, qual tem sido a minha mentalidade diante do culto ao Senhor, né? Durante o culto também ao Senhor. O que que eu faço? Eu fico no celular, eu levanto toda hora, eu vou toda hora beber água, eu vou toda hora no banheiro. Qual tem sido o meu comportamento? Ou eu chego, reverencio a presença daquele que tudo pode, tudo é poderoso, dobro os meus joelhos, reconhecendo que Ele é Deus sobre a minha vida, e logo em seguida levanto as minhas mãos no santuário para adorá-lo e sento humildemente para aprender aquilo que o Senhor quer me ensinar. Então, que nesse domingo nós possamos ter uma postura diferente nessa jornada de lições e nessa instrução de hoje, antes de você ir para a casa do Senhor. Pense, medite e fale: Senhor, me ajuda a ter um comportamento diferenciado, a ter um comportamento que agrade ao teu coração. Cuidado com os meus pés quando entrar, fechar a minha boca para não murmurar, não criticar e abrir os meus ouvidos e o meu coração para ouvir e aprender a tua palavra. Então, hoje, nesse domingo, essa é a nossa reflexão. Espero que ela fale forte ao seu coração e que você pratique, né? Que você viva aí essa palavra, que ela possa trazer vida para o seu coração, porque ela só pode trazer vida quando nós praticamos ela. Nós não somos meramente ouvintes, não é verdade? Mas sim praticantes da palavra. Bom, fica por aqui a nossa jornada de hoje e a nossa instrução, mas eu te espero no próximo domingo às 9 horas da manhã. Uma abençoada semana para você e até lá!